Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa. Não importa nem o dia e nem a hora. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e hoje nós vamos aqui, a nossa mensagem hoje vai ser sobre o seguinte tema: guarde a palavra de Deus no coração para você ter vida. Vai deixando a sua Bíblia aberta em Provérbios 7, do 1 ao 5. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Vamos fazer um roteiro aqui. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre fake news, como toda semana. E eu sou um árduo defensor do combate às fake news. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre o submundo gospel. Hoje nós vamos falar, dentro do assunto submundo gospel, vamos falar sobre os profetas de Baal. Vou falar um pouco sobre os meus livros e em seguida eu vou entrar com a mensagem. Dito isso, deixa eu pedir aqui para você curtir, comentar e compartilhar. Faz esse combo aí, tá? É grátis, você não vai gastar mais do que alguns segundos. E quando você curte, comenta e compartilha, você sinaliza que esse vídeo pode ser visto por outras pessoas, que esse conteúdo é interessante, esse conteúdo é bom, esse conteúdo vale a pena ser compartilhado. E eu conto com você para que as minhas redes sociais elas alcancem mais pessoas, o engajamento seja maior, porque assim vai sendo pregada a palavra de Deus, vão sendo pregadas as minhas ideias, vai sendo pregado esse meu conteúdo, e esse é o objetivo de eu estar aqui nas redes sociais. Trazer conteúdo que sirva para contribuir para o crescimento das pessoas. É claro que, como eu já disse, não sou só eu, tem muita gente que faz conteúdo legal e eu gosto de ver. E muitas vezes, por eu ver, eu me inspiro e entendo que eu posso falar também. E Deus ministra ao meu coração algumas coisas dentro daquilo que eu acompanho nas redes sociais para eu poder trazer para vocês. Vamos lá. Sobre fake news. Não se esqueça de continuar combatendo as fake news. Eu estou deixando os textos bíblicos aí como eu deixo sempre. Para que você que tem entendimento da palavra de Deus entenda, grave no seu coração e na sua mente que é pecado. Deus não se agrada de disseminação de fake news. Deus fica muito, eu diria, irado. Que Deus não gosta de mentira. Nós já sabemos que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Fake news nada mais é do que disseminação de mentiras. Ou de meias verdades. Se é meia verdade, não é verdade completa. Se não é verdade completa, tem mentira ou tem omissão e Deus não se agrada. Também tenho dito aqui que é crime previsto no Código Penal. Tá? Existe legislação atualizada, então é tipificado, tá, no Código Penal como crime, tá certo? E vamos combinar que, se tratando de cristão, além de tudo, é um péssimo testemunho. É motivo para o pastor colocar a ovelha em disciplina. E se é o próprio pastor que dissemina fake news, é motivo para o próprio pastor ser disciplinado pelas instâncias superiores ao ministério dele. Pois é. Então é muito sério. E tem muita gente que não leva a sério. Tá? Então nós temos aí fake news de toda espécie. Eu vou trazer aqui duas levezinhas, entendeu? Mas que não deixa de ser fake news. Vamos ver aqui. Lá pelo finalzinho da década de 70, foi divulgado uma fake news que eu achei muito interessante. Apareceu um grupo estadunidense chamado Clato, se escreve K-L-A-T-I U, né? Então eles lançaram um disco e na ocasião muita gente garantiu que esse conjunto era tipo um codinome para os Beatles gravarem.
juraram de pé juntos que eram os Beatles que estavam ali. Entendeu? Na época, os 4 ainda eram vivos. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Aí uma dessas músicas desse disco fez algum sucesso no Brasil, Dear Christine. Mas depois investigaram coisa e tal e descobriu-se que era fake news. Mas fica uma coisa feia, né? Você ficar divulgando isso aí, entendeu? Como se fosse uma grande verdade. É pura fake news. A outra fake news acontecia muito aí. O auge foi nas décadas de 80 e de 90. Tá? Aquela história de você colocar o disco e se o disco rodar ao contrário, você consegue escutar louvores ao demônio, você consegue escutar palavras de maldição, umas coisas assim bem cabeludas, bem sinistras. Vamos lá. Por que é fake news? Porque se naquela época você tinha como manipular alguma coisa em termos de tecnologia, imagina hoje. Hoje você tem até inteligência artificial. Tem vídeos aí que já criaram a imagem do William Bonner, fazendo com que as pessoas acreditem que ele estava divulgando determinados produtos e ele mesmo já veio a público dizer que é mentira. E estão usando a imagem de outros artistas também. Se hoje você tem essa tecnologia, hoje então é que uma coisa dessas é fake news. Mas naquela época você já havia controvérsias no que diz respeito à autenticidade dessa história de você rodar o disco para girar ao contrário. Vamos lá. A Bíblia nos diz que Satanás é ardiloso. Paulo fala sobre esse tema quando ele diz que sabe que Satanás é ardiloso e que ele diz que ele sabe, ele não desconhece o assunto, ele sabe que Satanás é ardiloso. A Bíblia também nos diz que o diabo se transfiguraria em anjo de luz no final dos tempos. Se transfigurará, melhor dizendo, ou já está se transfigurando em anjo de luz para enganar, se for possível, os escolhidos. Então, Satanás, eu acredito muito que não vai exatamente usar desses subterfúgios para poder fazer com que as pessoas recebam louvores dedicados a ele, não. De você rodar um disco ao contrário, para você poder ouvir. Com certeza, tem muita coisa que circula no meio da música aí que certamente Satanás está lá no inferno batendo palmas e essas músicas estão entrando na casa de muita gente, inclusive de muito crente. O MC Poltrona com aquela história do Senta, Senta é um exemplo, tá? Mas tem muitos, eu não vou me estender porque isso por si dá um assunto inteirinho, dá um vídeo longo para falar dessas coisas. Mas, como eu citei ainda há pouco que a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz, ele não precisa usar desses subterfúgios para tentar enganar as pessoas. Algumas coisas ele faz na cara dura, como a gente vê em muitas músicas de hoje, é na cara dura. As letras que exaltam muitos pecados, aí exaltam adultério, exaltam alcoolismo, ele não precisa disfarçar através de mensagem subliminar. É às claras. É vomitado na cara da gente. E sabemos também que dentro das igrejas ele está entrando. E está entrando, aí sim que ele está entrando disfarçado. Mas ele entra disfarçado de crente. Ele não entra com um tridente na mão, todo de vermelho, com chifre, não. Ele entra de paletó, gravata, Bíblia na mão, coque no cabelo, saião lá no pé, vestidão lá no pé, com a Bíblia na mão. Ele entra na hora do movimento, rodando e falando em línguas. Então, aí cabe a nós, como cristãos, exercermos um dom muito poderoso, que é o dom de discernimento de espíritos, para descobrir. Mas isso ele já está fazendo, então ele não precisa usar de mensagem subliminar, fazendo rodar o disco ao contrário. Olha o trabalho que a pessoa vai ter para poder ter acesso ao que ele quer fazer. Como na verdade ele pode tomar o atalho e jogar na nossa cara, como ele está fazendo aí. Satanás é inteligente. Só que Deus nos dá inteligência suprema, nos dá discernimento, basta que nós venhamos a buscar.
peça a Deus sabedoria, ela lhe será dada. A Bíblia diz isso. Bom, dito isso tudo sobre fake news, vamos falar agora aqui sobre o submundo gospel. E dentro desse assunto eu quero falar sobre os profetas de Baal, ou os falsos profetas. Estou deixando aí nos comentários uma relação de textos sobre os falsos profetas. Por que eu chamo profetas de Baal? Porque profetizaram aquilo que Deus não mandou. Nós temos aí inúmeros exemplos circulando nas redes sociais. E nós, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, temos que aprender algumas características das profecias que não são feitas em nome de Deus, dos profetas que não falam em nome de Deus. Vem comigo, e serve para você também que de repente não é cristão, não conhece a palavra, está afastado, enfim, serve para você ficar ligado. Vamos lá. Quais são as características de uma profecia falsa? De um profeta de Baal? Ele fala aquilo que Deus não mandou. E o que ele fala não se cumpre. Tá? Exemplos. Nós tivemos alguns anos atrás um desses aí falando sobre um cavalo amarelo que desceria no dia 31 de março. Eu não lembro se o ano seria 2019 ou 2018 ou 2020, sei lá. Desceria um cavalo amarelo, ia ser o catiço na terra, ia matar um monte de gente, ia ser terror e pânico na terra. Não aconteceu. Então esse, com certeza, podemos classificar como um profeta de Baal. Uma profecia que Deus não mandou ele falar. Não se cumpriu. Deus não falou. Tá atacando o profeta, tá julgando o profeta. Não. Nos textos bíblicos que eu coloquei aí, o de Deuteronômio fala sobre isso. Que se o profeta falar, dizendo que está falando em nome de Deus, não acontecer porque Deus não falou. E outros textos que eu coloquei nessa lista dos falsos profetas falam algo parecido, tá? Então não estou julgando ninguém, estou falando que a Bíblia me autoriza a falar. Vamos lá. Outra. Em 2022 nós tivemos com fartura. Milhares e milhares de profetas de Baal se levantando para profetizar sobre um único tema. Segundo eles, Deus revelou, Deus mostrou, mas não foi Deus, foi Baal. Podemos dizer então que Baal mostrou, Baal revelou, Baal deu a visão que o Bolsonaro seria reeleito. Essa foi a visão que os profetas de Baal entregaram em 2022. Era com fartura. Muitas visões, muitas revelações nesse nível aí. Que os profetas de Baal entregaram aí. O Bolsonaro seria reeleito. O Bolsonaro seria reeleito. Bolsonaro seria reeleito. E não aconteceu. Bolsonaro seria reeleito, Bolsonaro seria reeleito. Garantiram que era Deus, mas é claro que era Baal. Por isso que nós podemos falar que eram profetas de Baal. Uma delas tem vídeo aí, chegou a falar que compartilhou a suposta visão que Baal deu a ela, compartilhou com o pastor dela e depois repartiu com a igreja. Porque o ano era 2022, porque o Bolsonaro concorria com o número 22, e que tinham 2 joelhos orando, coisa e tal, e que o eleito era o 22. O outro chegou a declarar que Bolsonaro seria reeleito e ainda pediu a Baal para amaldiçoar o Lula, para colocar no Lula um espírito de confusão no debate. Obviamente que Baal ouviu e fez ao contrário, né? Botou o Bolsonaro com um espírito de confusão no debate. Um outro profeta de Baal chegou a colocar um desafio. Qual seria o Deus vencedor no debate? Se seria o Deus dele ou se seria o Deus da esquerda. Outra profetisa de Baal falou muita profecia em nome de Baal, e eu não sei o nome dessa. Os outros eu sei os nomes, mas eu não falei aqui. Mas essa profetisa de Baal
ela sempre tinha os vídeos dela com um react, né? O react, né, que se fala, né? Que um outro criador de conteúdo pegava as profecias dela, em nome de Baal que ela falava, e rebatia. E recentemente apareceu um falando que no dia 19 de janeiro de 2024 haveria uma mudança no governo do Brasil, que o Bolsonaro voltaria a sentar na cadeira. E ainda declarou bem-vindo, capitão. Todas essas profecias feitas em nome de Baal, vocês já sabem que foi em nome de Baal, porque na hora da apuração todo mundo sabe que o eleito foi o Lula. E todo mundo sabe também que não teve nenhuma fraude nas eleições. Todo mundo já está cansado de saber disso. Inclusive quem ousou colocar em dúvida a lisura das eleições já foi devidamente desmascarado, porque já foi provado, comprovado e recomprovado que não teve fraude nenhuma, que não tem como fraudar as urnas eletrônicas aqui no Brasil. Inclusive essa turma já está respondendo a processos na justiça. Tem mais que responder mesmo. Porque se você fala uma coisa e não prova, então você tem que responder processo mesmo. A lei está aí para isso, o Código Penal está aí para isso. Denunciação caluniosa, tem um monte de artigos aí que se enquadra nisso aí, tá? Além da história da fake news que eu falei ainda há pouco. Tá certo? Então, tem esse monte aí de profeta de Baal. Fora os profetas de Baal que não são famosos, que circulam pelas igrejas, entregando um monte de coisa que Deus não mandou entregar, sabe? Falando um monte de coisa que Deus não mandou. Eu mesmo já fui vítima de um profeta de Baal. Eu mesmo já fui vítima. Aconteceu comigo quando eu era novo convertido. O rapaz se decidiu, voltou para Jesus no mesmo dia que eu me converti. Só que ele foi para a Assembleia de Deus, que era a origem dele. E eu fiquei na Igreja Batista. Foi a igreja que isso tudo aconteceu. Então ele ficava me cercando como novo convertido, dizendo que Deus mostrou para ele, supostamente, que se eu não fosse para a Assembleia de Deus, como eu disse, eu não tenho nada contra nenhuma denominação. Eu me identifiquei na Igreja Batista, quis continuar ali. Mas ele se identificou com a Assembleia de Deus, glória a Deus, beleza. Mas segundo ele, que eu teria que ir para a Assembleia de Deus, porque se eu permanecesse na Igreja Batista, eu iria voltar a beber, voltar a fumar, voltar a usar drogas, voltar a me prostituir. Bom, quem volta é porque um dia já foi, certo? Quem foi, um dia quer voltar. Então aqui já tem a característica da profecia, de ser uma profecia de Baal, dele ser um profeta de Baal, porque eu nunca fui isso. Nunca gostei, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga e nunca tive vida promíscua. Então não tinha como voltar para algo que eu nunca fui. Então ali já era uma profecia de Baal. Entendeu? E a profecia de Baal que ele entregou se cumpriu, mas na vida dele mesmo. Interessante. E isso eu aprendi aos 17 anos, eu recém-convertido. Tá? Então isso é muito perigoso, porque esses profetas de Baal circulam pelas igrejas, não falam só sobre política não, eles entregam sobre tudo. Eu citei esses exemplos da política porque eles estão aí nas redes sociais. Qual é a consequência disso? Ou quais são as consequências disso aí? Hoje, nós cristãos verdadeiros, que queremos fazer as coisas de Deus com seriedade, somos zombados, somos ridicularizados, somos debochados, passamos por escárnio, por deboche. Por quê? Porque as pessoas não nos dão mais crédito, as pessoas não nos respeitam mais. Porque tem muito cristão sincero que recebe de Deus sim, dom para entregar revelações, dom de visões, dons de profecias. Deus muitas vezes me mostra na minha casa. Deus muitas vezes me dá sonhos nos quais Ele quer falar comigo. Coisas direcionadas à minha própria vida. Deus algumas vezes me leva em visões a algumas coisas, às vezes sobre a minha própria vida, às vezes sobre a vida de alguém, e quando é sobre a vida de alguém, e quando Deus me autoriza a entregar, eu entrego. Quando Deus não me manda entregar, eu simplesmente oro. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me vendo têm esses dons também, e por causa disso estão sendo desacreditados por causa desses profetas de Baal. Por isso que eu estou trazendo esse assunto, tá? Para trazer um despertamento, porque o dom do discernimento de espírito vai nos ajudar a identificar. E mais uma característica dos profetas de Baal que estão aí: as profecias que eles entregam são vagas, são imprecisas. Quer ver?
Tem uma aí que é bem conhecida. Ela virou modinha aí nas redes sociais. Tá? Inclusive por pedir 3 mil reais para pregar numa igreja. Já falei sobre isso. Então ela entregou um dia aí que Deus vai fazer algo no Brasil esse ano. Caramba, muito vago. E a própria Bíblia diz que no final dos tempos acontecerão fome, peste, terremoto, rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Muitas coisas acontecerão e são só o princípio de dores. Vai em Mateus 24, é só você conferir. Só você conferir sua Bíblia e ver lá. E também fala que surgirão falsos cristos e falsos profetas para enganar os escolhidos. Enfim, tem um monte de advertência sobre esse assunto. Então a profecia é muito vaga. Tem outra aí. Também tem o vídeo aí. A irmã se levantou, foi em direção ao púlpito, que alguns chamam de altar, onde tinham mais de 30 pastores, e foi lá para dizer que Deus estava revelando que um deles estava em pecado. Caramba! O que ela fez ali foi uma calúnia, foi Baal mesmo que mandou causar confusão ali. Ela foi devidamente desmascarada porque um dos pastores levantou e mandou ela apontar quem era. Porque o verdadeiro profeta, quando Deus mostra, ele não esconde não. O que Deus fez com Natã? Mandou ele falar com Davi o quê? Que Davi estava em pecado, que Davi estava em adultério. Deus mandou Natã desmascarar Davi. E Natã pediu a Deus sabedoria para poder falar isso para o rei, e usou da estratégia, contou a história da ovelhinha, do cara que tinha um monte de ovelha, e pegou a ovelhinha do cara que só tinha uma. E aí o profeta perguntou para Davi: o que você acha disso aí, rei? E o rei pegou e falou: esse cara tem que morrer. E aí o profeta pegou e falou: pois é, esse cara é você. E Davi entendeu a profecia, confessou o pecado. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Leia o Salmo 51 que você vai ver a confissão do pecado de Davi. Então Natã não escondeu, falou: esse cara é você. Você que é o pecador, você que é o adúltero. Então, o verdadeiro profeta, ele fala, ele mostra e Deus garante. Todos os profetas que você vai pegar sua Bíblia e vai conferir, eles não ficaram escamoteando: ah, Deus revelou essa outra aí também, essa famosa aí, dos 3 mil reais, também falou recentemente que Deus iria fazer algo no Brasil, acho que uma doença, não sei, em novembro, mas não disse que ano. Isso é adivinhação, gente. Dá um chute, novembro. Aí se acontecer, ó, Deus me falou. Deus não falou, Baal pode ter falado, ou ela imaginou, mas Deus não falou. Quando Deus fala, ó, dia, vai acontecer no mês tal, vai acontecer no ano tal, Deus dá detalhes. Deus não deixa nada vago. E tem aquele outro também que levantou no meio do culto para desafiar o pastor, que era o Júnior Trovão, para dizer que o Júnior Trovão estava em pecado, mas ele não disse que pecado que era. E o Júnior Trovão teve sabedoria e falou: se eu tiver em pecado, que eu desça, se você tiver, desça você, se não tiver, desça você. Se esse profeta de Baal estava se garantindo para chegar, para dizer que Deus mostrou para ele que o pastor Júnior Trovão estaria em pecado, supostamente, ele teria que dizer o que era e teria que provar. Então ficou muito feio para ele. É o vídeo aí, não estou falando, não estou inventando nada, os vídeos estão todos aí na internet. Por isso que eu estou trazendo esse assunto. Então, esse é o submundo gospel, tá? Que produz os profetas de Baal. Porque nós, como cristãos, não estamos buscando dom de discernimento de espíritos como deveríamos buscar. Não estamos buscando aprender na palavra de Deus como deveríamos aprender. Não estamos nos dedicando à oração como deveríamos nos dedicar. Não estamos estudando a palavra de Deus. Não estamos sendo assíduos aos cultos. Nós não estamos com a nossa vida cristã do jeito que Deus quer que esteja. Não estamos. Pode ter muito boa vontade, pode ter muita emoção, pode ter muito movimento, pode ter muito cântico, pode ter muito tudo. Tá? Em termos de quantidade, a igreja evangélica brasileira está crescendo, isso ninguém nega. Mas em termos de qualidade, está bem complicado. Quando nós
Segundo livro das Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, porque assim estarão abertos os meus olhos e estarão atentos os meus ouvidos às orações desse lugar. Simples assim. Amém? Vem comigo. Eu tenho aí já lançados alguns livros, especificamente 2. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, que eu lancei em novembro de 2022, e nele eu trato de finanças pessoais, eu trato de muitos assuntos relacionados a dinheiro. Por que eu trato desses assuntos? Porque esse assunto de dinheiro, de finanças pessoais, prejudica a vida de muita gente boa que está dentro da igreja, prejudica o povo como um todo. O Brasil tem milhões e milhões de endividados. E isso impede a pessoa de conseguir um emprego, isso perturba a vida familiar, perturba o casamento, isso traz um monte de prejuízos. Então, quando nós conseguirmos colocar as nossas finanças no prumo, nas condições que elas devem estar, as coisas ficarão mais fáceis, para que nós possamos fazer planejamentos a curto, médio e longo prazo, para que nós não venhamos a viver com a corda no pescoço. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não estou pregando aqui prosperidade, não sou pregador de teologia da prosperidade, muito pelo contrário. Eu tenho um entendimento que prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus dá a você. Não importa a quantia que Deus dá. O importante é você saber administrar a quantia que Deus dá. Isso é importante. Gastar com planejamento, gastar com critério. Priorizar o que realmente é prioridade e deixar de lado aquilo que é desnecessário. É sobre isso que eu falo. Tá? E para você saber, eu tenho um capítulo inteirinho falando somente do que a Bíblia diz sobre o assunto. Tá? O Dinheiro Nosso de Cada Dia está disponível na Amazon nos formatos digital e impresso. Meu outro livro já lançado, De Lodebar para Wonderland, é um livro no qual eu falo sobre testemunhos. São baseados em fatos reais. Pessoas que deram a volta por cima. Pessoas que desceram ao fundo do poço e ressurgiram como fênix, através de abrirem seus corações para Jesus. Eu tenho ali a jovem Catarina, que se desviou da igreja adolescente ainda por causa de perseguição de irmão de igreja, e foi no fundo do poço. Prostituição, virou namorada de bandido, mas teve a oportunidade dela de dar a volta por cima, de recomeçar a vida dela, com Jesus na sua vida novamente. Eu tenho o casal Lindomar e Jaqueline. Ali é papo de violência doméstica mútua. Eles bebiam, se drogavam e se agrediam e eram infiéis um ao outro, se separavam, voltavam. Era um tal de casa separa, casa separa, casa separa, até que numa dessas separações Deus operou maravilhas. Enquanto ela estava na casa dela, vendo um programa de televisão, e aí ela decidiu abrir o coração dela para Jesus e caminhar com Cristo, ela sequer imaginava que na casa dele, o marido dela lá, Lindomar, também estava vendo e também decidiu abrir o seu coração para Jesus. Olha só como é que Deus faz. E através da restauração individual dos dois, esse casamento foi restaurado. E a história é real, tá? É baseado em fatos reais. Essas duas e tem mais outras 9 para você conhecer. Então esse livro está disponível na Amazon no formato digital, no Clube de Autores no formato impresso e no Uiclap no formato impresso. Os links para vendas estão disponíveis aí nos comentários. Só você clicar e fazer sua compra. Eu tenho previsão para lançar durante esse ano ainda um livro sobre gestão de carreira. Eu vou falar sobre cuide bem da sua carreira profissional.
é o nome do livro. Tá? Ali eu vou tratar desde como é que você faz um currículo, que é uma coisa que muita gente falha, como você se comporta nas redes sociais, como você se comporta numa entrevista, como você se comporta dentro da empresa que você já está trabalhando, é o etiqueta corporativa. Eu falo ali sobre a importância de melhorar a formação acadêmica, estudo, leitura, formação cultural. E eu falo sobre o plano B, já falei aqui no vídeo passado, eu volto a repetir. É muito importante que todos nós tenhamos um plano B para aposentadoria, para mudança de profissão, sim, porque muitas profissões que antes existiam, hoje não existem mais, outras profissões estão surgindo, profissões que hoje existem estão sendo atualizadas, aperfeiçoadas, então é importante sim, tá? Educação, cultura, formação acadêmica, aperfeiçoamento constante e o planejamento para você saber como é que você vai tocar o seu futuro profissional, tá? As alternativas. Então, até o final do ano, em nome de Jesus, nós vamos ter esse livro aí, lançado. Cuide bem da sua carreira profissional. E o outro livro que eu tenho em mente lançado até o final do ano é sobre avivamento. O nome título, Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? São duas perguntas muito importantes e sobre as quais eu vou discorrer no livro. Porque nós estamos buscando avivamento muitas vezes equivocadamente, achando que é a igreja que dá, quando na verdade não. Nós vamos aprender sobre isso no livro, tá? Onde esse avivamento começa? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como alcançá-lo. Ali nós vamos discorrer sobre várias coisas, como alcançar esse avivamento. Eu vou te dar só uma palhinha aqui. Nessa parte do como alcançá-lo, eu vou falar muito ali sobre amizades, companhias. Pois é. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Quem é que você bota dentro da sua casa? Com quem você conversa no trabalho? Com quem você conversa na escola? Com quem você conversa na vizinhança? Com quem você conversa na igreja? Tudo isso aí, tá? Nós vamos falar no livro. Até o final do ano, em nome de Jesus, será lançado. Bem, vem comigo. Vamos então abrir nossas Bíblias, Provérbios capítulo 7, do 1 ao 5. E o tema da mensagem é: guarde a palavra de Deus no coração para você ter vida. A partir de agora. Meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Tá? Vou repetir o primeiro versículo. Meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Verso 2. Obedeça aos meus mandamentos, e você Vamos lá, vamos repetir. Verso 2. Obedeça aos meus mandamentos, e você viverá feliz. Guarde os meus ensinamentos, como a menina dos seus olhos. Verso 3. Amarre-os aos seus dedos, grave-os firmemente em seu coração. Verso 4. Diga à sabedoria: você é minha irmã.
ame o entendimento como a um parente muito chegado. Verso 5. Assim, eles não deixarão você ser enganado pela mulher imoral. Olha ela de novo aí. Agora você pode trocar também pelo homem imoral. E pela prostituta, ou pelo prostituto. De novo aí. Com suas palavras sedutoras. Que Deus continue abençoando essa palavra e ela se faça presente e real nas nossas vidas. Vamos lá. Salomão, nós sabemos que é muito conhecido pela questão da sabedoria, porque foi o que ele pediu ao Senhor e o Senhor concedeu. Sabedoria, e o Senhor deu a ele a sabedoria que ele queria. E Salomão é conhecido como o homem mais sábio de todos os tempos. Quando se fala a palavra sabedoria, automaticamente é associada a Salomão. Aqui nós vemos mais uma vez a preocupação de Salomão em orientar a cada um de nós no que diz respeito a guardarmos as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus no nosso coração, na nossa mente. Amar a sabedoria como se fosse nossa parente, nossa irmã, parente muito chegado. Por que essa preocupação? Porque Salomão foi grandemente usado por Deus para identificar que o diabo atua muitas vezes é nessas brechas, é nessas legalidades. E nós vemos que Jesus nos ensinou a usar a palavra para rebater o diabo. Falei no vídeo passado, vou repetir. Confere na sua Bíblia, Mateus 4, confere na sua Bíblia, Lucas 4. Jesus usando lá no deserto a palavra de Deus para rebater o diabo. O diabo sabe disso, sabe que muitos dos cristãos de hoje em dia, principalmente, não têm apreço nenhum pela palavra de Deus. Muitas igrejas não dão valor nenhum à palavra de Deus. Você vê que os cultos hoje são cheios de penduricalhos. São cheios de penduricalhos. É parte, e não pode deixar de ter participação. Tem igreja que ainda está naquele tempo de distribuir participação para todo mundo. E o que acontece? Quando chega na hora da pregação, aí os dirigentes, os pastores dizem assim: agora vamos para a parte mais importante, que é a palavra de Deus, a pregação da palavra. Aí dá o pregador 10 minutos, dá o pregador 15 minutos. Complicado. Que mais importante é isso? Se antes você teve no culto um monte de coisas desnecessárias. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas, ordem de culto é simples, liturgia de culto é simples. Começou com uma oração, entrega a palavra ao Ministério Louvor com tempo limite para ministrar. Tá? É papo de 20 minutos, 25 minutos. Tá muito bom. Ministração, 20, 25 minutos. Dá para cantar, em média, 4, 5 louvores. Nesse tempo aí, dos 25 minutos, dá em média 4, 5 louvores. É só cortar aquele negócio do vira para o seu irmão do lado e nhê. Vira para o seu irmão do lado e nhê. Aperta a mão do seu irmão e fala nhê. Só cortar essas coisas que diminui o tempo da ministração do louvor. Passou a palavra para o dirigente, para ele trazer de repente ou uma palavra introdutória, nada mais justo. Se o pastor da igreja não estiver ele para pregar, é bom que ele mesmo possa trazer uma palavra introdutória, uma orientação para os membros da igreja, enfim, ou a quem ele queira distribuir, tranquilo. Coisa rápida. Passa-se a palavra para quem vai trazer a parte, falar sobre as ofertas, fazer os anúncios e em seguida passar a palavra para o pregador. Se você divide o culto, se você tem 2 horas de culto, você dedica 1 hora para isso tudo que eu falei, 1 hora para a palavra. E tem muito pregador que nem usa 1 hora para falar. Eu não uso.
Os meus vídeos aqui tem 1 hora, mas você pode computar aí. Eu falo sobre fake news, eu falo sobre submundo gospel, eu falo sobre meus livros. Então, de mensagem mesmo, você pode computar aí. São 30, 35, 40. Na igreja, quando eu prego, eu faço a mesma coisa. Tem necessidade de ficar 1 hora falando, não. Só se Deus mandar, tiver assuntos extensos para falar, mas de contrário, você pode sim pregar a palavra de Deus num tempo menor. Dá para fazer isso. Dá para fazer. É só cortar os penduricalhos também da pregação. Ah, você tem pregação em que o cara perde um tempão com nhê, 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 com essa história de vira pro irmão, nhê, 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 nhê. Que coisa chata. Que coisa chata. Enfadonha. Parece falta de assunto. Me desculpa a franqueza, mas parece falta de assunto do pregador. Vira pro irmão, nhê, 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 nhê. Ah, pega a mão do seu irmão e nhê, 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 nhê. Caramba. Pô, chega, para com isso. Dá a palavra de Deus pro povo. Por isso que esse povo está anêmico aí. Aí você tem os profetas de Baal, como eu falei. Você tem os profetas de Baal aí, falando besteira, e enganando o povo. Você tem aí as heresias. Recentemente aí apareceu um aí que... Primeiro que eu acho que ele mandou ali, acho que meio com uma fake news, tá? Se não foi fake news, ele cometeu crime. Foi o pastor que falou que foi abordado por uma jovem que queria que ele orasse por ela, ungisse ela, sei lá, ela pelada. O pastor levou a jovem para o gabinete, deixou a porta aberta, a esposa dele estava lá e a mãe da garota estava lá. E, segundo ele teria subido para uma outra sala, pegou um cinto, que ele mandou a garota virar de costas e aguardar ele, e tirando a roupa, né? E quando ele chegou, a garota estava pelada e ele começou a dar um montão de cintada nas costas da garota. Bom, vamos lá. Primeiro que eu particularmente acho que isso é fake news. Ele contou isso aí para querer mostrar para a igreja que ele era o santarrão. Ah, então ele criou isso aí para querer aparecer no meio da igreja. Mas vamos dar a esse pastor o benefício da dúvida e acreditar que tenha sido verdade. Então aqui você tem vários erros que mostram o quanto nós cristãos precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Primeiramente, a esposa desse pastor, na mesma hora que a garota começou, ela não deveria, ela no mínimo ela deveria ter pego o marido dela e dito: não, você não vai orar por nenhuma mulher pelada, não. Ela começou por aí. Onde é que estava essa esposa aí? Eu não vou jogar a culpa só na esposa, não. Ele é o primeiro, ele tinha que ser o primeiro a dizer: não. Que conversa é essa? Se a Bíblia diz que eu não posso ver a nudez de outra mulher, a não ser a da minha, está escrito na Bíblia, vai conferir. Está no Antigo Testamento, e o Novo Testamento, embora não fale abertamente, ele não desautorizou, não. Ele não deu liberdade para a gente ficar vendo a nudez das outras mulheres por aí, não. Nem as mulheres ficarem vendo a nudez dos outros homens por aí, não. A nudez da mulher é para o seu marido, a nudez do marido é para a sua mulher. Ponto final. Não tem discussão. Então aqui já tem erro do pastor, que não cortou esse abuso, erro da mulher do pastor, que não cortou esse abuso, e erro da mãe da garota. Que mãe é essa? Vai deixar a filha ficar pelada na frente de um marmanjo. Ah, é o pastor, não interessa, é homem. Não é para ficar pelada nem na frente do pai. Pô, eu tenho uma filha, nunca vi minha filha nem nua, nem de camisola, nem nada disso. Eu nunca entrei no quarto da minha filha sem bater na porta. Mesmo quando ela era criancinha. Hoje ela é uma moça de quase 30 anos. Nunca fiz isso. Tem enteados, nunca fiz isso com as minhas enteadas. Que conversa é essa? Isso não existe. Isso é totalmente irreal. E ainda tem o crime, né? De ele ter saído dando cintada na garota. Isso é crime, isso é agressão. Isso cabe no crime de lesão corporal. Se isso é verdade realmente, aí essa mãe no mínimo processaria o pastor por lesão corporal. Que conversa é essa?
Quem tem que disciplinar filho nesse modelo aí é a mãe, é o pai. O pastor disciplina a ovelha de outra forma. O pastor disciplina a ovelha botando no gabinete, botando sentado no banco, entendeu? Em casos extremos, desligando da igreja, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, sobre o homem que estava tendo relações com a madrasta, ele foi obrigado a desligar o homem do rol de membro da igreja, mas depois, em 2 Coríntios capítulo 2, esse homem pediu para voltar, Paulo autorizou a volta desse homem à comunhão. É sobre isso que esse texto fala, sabe? Sobre essa falta nossa de guardar a palavra de Deus no coração. Sobre essa falta nossa. O texto ele fala sobre guardar os ensinos para que nós venhamos a ter vida, certo? E aqui, no final do texto que eu li, ele fala mais uma vez sobre a questão da mulher imoral ou do homem imoral, tá? Como o texto fala em mulher imoral, eu li mulher imoral. E fala também da prostituta. Mas você pode tranquilamente trocar homem imoral, prostituta, tá? Por que muita gente cai no pecado do adultério? Muito homem cai porque se deixa levar pelas palavras sedutoras, como eu acabei de ler aqui. Porque não tem autoridade para repreender. Não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus, não tem bagagem na palavra de Deus para repreender. Por que muita mulher cai? Pelo mesmo motivo. O diabo, como eu falei, ele é astuto. Quando eu falei na parte das fake news, eu falei sobre a tal da mensagem subliminar que era fake news. O diabo é astuto. Ele explora brechas, legalidades que nós damos. Quando nós não nos sentamos para meditar na palavra de Deus, não é à toa que está lá no Salmo 119, verso 10, se não for o 10 ou 11. Guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Oséias 4, 6. Assim diz o Senhor, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mateus 22, 29. Vocês erram, disse Jesus, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. João 5,39. Disse Jesus, examinem as Escrituras, porque elas têm vida eterna e testificam de mim. Então você tem aí, estou deixando aí uma lista de textos falando sobre a palavra de Deus, sobre a importância dela. Recitei alguns para vocês, só vocês conferirem. Satanás, sabendo disso, sabendo que os crentes não estão hoje em dia nem aí para a palavra de Deus, ele tira a palavra de Deus do culto. Aí as mensagens hoje são aquelas mensagens tipo coach, tipo só vitória, não tem confronto. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir mensagens que eu prego, não. Sei disso. Sei que tem vídeos aqui que nem tem tantas visualizações assim. Tem gente que não gosta de ouvir. Mas eu não estou aqui para... Se eu quisesse agradar as pessoas, eu seria político. Político que quer agradar todo mundo. Faz aliança com todo mundo, que quer ficar bem todo mundo, quer agradar todo mundo. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer o que Deus me manda fazer. Não estou aqui para agradar homens, mulheres. Senão eu seria político. Como eu não sou político, eu não tenho obrigação de agradar, a não ser a Deus. Eu sei que haverá lugares que eu vou pregar e não vou voltar. Como aliás já aconteceu, já está acontecendo. Em lugares que eu preguei que eu não vou mais voltar. Isso eu sei. Isso eu sei e não estou preocupado. Porque às vezes o pastor até quer convidar para pregar, mas tem irmão que chega para o pastor e diz, não, ele não traz ele não, porque a mensagem dele é muito dura. Sei disso. E isso me preocupa? Não. Não me preocupa. Não mesmo. Porque eu não vou ficar aqui tentando acomodar palavra na minha boca para agradar a pessoa. Então as mensagens às vezes elas são duras porque a palavra de Deus ela tem que confrontar.
Eu tenho que entender que eu preciso mudar. Eu tenho que entender que eu preciso melhorar. Eu tenho que entender que eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração para eu não pecar. Eu tenho que entender que eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração para eu ter vida. Eu tenho que entender que eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração para eu não me deixar levar pelas palavras sedutoras da mulher imoral. Você aí, mulher, você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração para você não se deixar levar pelas palavras sedutoras do homem imoral. Como eu disse, o diabo ele é esperto, é astuto, é ardiloso. Então, ele usa desses estratagemas, dessas estratégias para poder chegar. Ele não força a barra para entrar na casa das pessoas. Ele entra porque as pessoas deixam a porta aberta. E como é que as pessoas deixam a porta aberta? Eu vou falar sobre isso no meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Ali você vai aprender como as pessoas deixam a porta aberta das suas casas para o diabo entrar e fazer a arruaça. As pessoas deixam a porta aberta, convidam, falando palavras de maldição dentro de casa, convidam, deixam a porta aberta, convidam quando não tem vida de oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pensa que o diabo tem medo do Salmo 91? É ruim, hein? Botar o Salmo 91 aberto. É ruim o diabo ter medo, hein? Os dois textos que eu citei para você de Jesus no deserto, ele usou o Salmo 91 para tentar enganar Jesus. Ele usou. Só você conferir. Mateus 4, confere Lucas 4 que você vai ver lá. O diabo usando o Salmo 91 para tentar Jesus. Ele não tem medo, não. Ele tem medo, sabe de quê? É quando ele vê o crente de joelho. E se ele vir o crente de joelho orando e sem falar nada, só orando em espírito, aí é que ele tem medo mesmo, porque ele não sabe o que esse crente está falando com Deus. Ele não sabe o que Deus está falando com esse crente. Ele não tem poder para ler mente, para ler pensamento. O poder de Satanás é limitado. Ele conhece o nosso passado e o nosso presente. O nosso futuro, não. Ele conhece, ele sabe as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos e sabe aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, ele não sabe, não. Os atributos de onipresença, onipotência, onisciência e presciência são exclusivos de Deus. Tá? Estou relembrando o basicão de EBD de classe novos convertidos. Tá? Caso você não tenha entendimento ainda sobre esse assunto, tá? Passou da hora de ter. Isso é basicão de EBD de classe novos convertidos. Onipotência, só Deus tem esse atributo, todo o poder. Porque até o diabo, até para tocar na nossa vida, ele precisa da permissão de Deus. Ele teve que pedir permissão a Deus para tocar em Jó. Só você ler o texto lá, Jó capítulo 1. E até hoje é assim. Tem muita gente que prega errado que o diabo está solto. Ele não está solto não, ele está preso. Vai conferir na tua Bíblia. Ele vai ser solto depois que ele for arrebatado. Aí o bicho vai pegar. Para quem ficar. Mas o diabo não está solto não, está preso. E muita coisa que acontece aí, que tentam jogar culpa no Satanás, começou com o próprio ser humano. Ele se aproveita, ele é um aproveitador. Aproveita que já, o ser humano já deu brecha, já deu legalidade, ele aproveita e faz o resto. Mas o ser humano começou. O ser humano é que dá o primeiro passo para fazer, quando faz a coisa errada. O ser humano é que dá o primeiro passo quando não ora. O ser humano é que dá o primeiro passo quando não blinda a sua mente com a palavra de Deus, não blinda o seu coração com a palavra de Deus. O ser humano é que dá o primeiro passo quando não se esforça para levar uma vida íntegra. O ser humano é que dá o primeiro passo quando ele não cuida daquilo que entra na sua casa. Repito, vou falar sobre isso lá no meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Aí eu vou falar com muitos detalhes sobre esse tema. Então é isso, tá? Guarde a palavra de Deus no seu coração para você ter vida. Provérbios capítulo 7, do 1 ao 5. Somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Fica você com essa palavra, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. E que Deus abençoe a sua vida e que Ele complete aquilo que eu não tenho como completar. Vamos lá.
Não esqueça aí de curtir, comentar e compartilhar, tá? Não esqueça. Me ajuda aí, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado porque você teve paciência para ficar até aqui me ouvindo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.